teve essa ótima coincidência, né, da gente conseguir comemorar esse 1 ano fazendo essa atividade da Semana da Visibilidade Autista aqui na UNB, por conta do Dia, né, Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que foi dia 2 de abril, domingo passado, né, retrasado, e aí a gente pensou numa série de coisas que a gente pudesse fazer para, no bojo do 2 de abril, levantar, né, o debate sobre a inclusão de pessoas autistas e neurodiversas de uma maneira geral aqui na UNB. E a gente já teve algumas ações que vão ser faladas aqui hoje, né? A gente já faz algumas coisas aqui dentro da UNB com esse objetivo de pautar, né, a presença e a inclusão de autistas e pessoas neurodiversas aqui na UNB. E hoje a gente está abrindo essa Semana da Visibilidade Autista com uma apresentação sobre o núcleo. A gente vai falar sobre o que a gente tem feito e quais coisas a gente pretende fazer. Para isso, nesse primeiro momento, nós vamos ter aqui a Júlia e o Thales, que vão dar um panorama geral sobre o que é o núcleo, e depois a gente vai ter também uma fala da Ivana, que também compõe o núcleo e que vai falar um pouco de algumas ações que a gente já realizou aqui na UNB. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Quem não pegou, tem um folder ali fora também para quem quiser mais informações, quem quiser, né, divulgar também o núcleo, quem conhece alguém, né, que está na UNB e que se enquadra aí como autista neurodiverso. Fique à vontade, e com isso, declarada aberta aqui a nossa mesa sobre o núcleo de autismo e neurodiversidade. Obrigado. Então, como a Nina falou, eu sou Júlia Vale, eu sou estudante de graduação na psicologia aqui da UNB, e realmente a gente construiu o núcleo quase 1 ano atrás, foi em 14 de abril de 2022. A pandemia acabou com a minha noção de tempo. E foi exatamente no retorno presencial. A gente notou, no nosso grupo terapêutico, que era guiado pela Ivana, que a gente tinha uma grande ansiedade dos estudantes autistas e neurodivergentes da UNB em relação ao retorno presencial. Não só pela mudança constante, mas pelas questões de saúde relacionadas, pela demanda estudantil em relação a não termos férias num tempo hábil em relação a isso. E a gente notou que em relação a isso seria muito bom ter um movimento que representasse essas demandas dentro da UNB. A gente decide, a partir disso, criar o Núcleo Autismo e Neurodiversidade como primeira demanda, o retorno híbrido de estudantes aqui que tinham algum tipo de deficiência, a partir da DACES, que é a Diretoria de Acessibilidade. A partir disso, a gente conseguiu construir a nossa oficina, que vai ser ofertada novamente hoje pela Ivana, que ela tentou trazer um pouco de sensibilidade para os profissionais, docentes e servidores da UNB em relação a como lidar com estudantes e fazer isso de forma inclusiva, esse processo, né, de retorno presencial. E a partir daí a gente teve esse movimento. Aí atualmente somos 10 pessoas que compõem o núcleo em si como organização, e nós temos um grupo de estudantes atualmente de 100 estudantes, mais ou menos, depende bastante de onde você está contando esse número. E um deles é o Thales, que participou da gente desde o início, desde o grupo terapêutico, participou dos nossos piqueniques, e ele vai contar um pouquinho como é que foi a experiência dele dentro desse núcleo, e a gente retoma com as atividades, que ele vai mencionar um pouco. Então, eu conheci o grupo da Neurodiversidade aqui na UNB pela DAS, foi o primeiro contato que eu tive com eles, e a primeira atividade que eu participei presencialmente com o núcleo foi com o piquenique no Instituto de Química. Alô? Então, foi no Instituto de Química que a gente teve no primeiro piquenique, no retorno presencial. E aí também quero salientar aqui, junto com a Júlia, que a gente também está pensando o núcleo da universidade como um movimento estudantil. Que a gente consiga criar um espaço aqui na UNB que toda a condição humana seja pensada na sua pluralidade e singularidade, incluindo a questão cognitiva e mental, para que a gente possa criar um espaço sem discriminação por qualquer tipo de capacitismo aqui na universidade, que nós, alunos neuroatípicos,
a gente consegue criar um diálogo com o corpo docente e os docentes e com os servidores da UNB que a nossa vivência aqui dentro da universidade é importante, que a gente tem que ocupar esse espaço com a nossa visão sendo neurodivergente do ensino superior. E eu concluo minha fala e retorno para a Júlia. Então, como o Thales mencionou, uma das nossas primeiras atividades no retorno presencial realmente foi o piquenique, exatamente para a gente notar que não havia uma comunidade aqui dentro da UNB em relação a pessoas neurodivergentes. E nosso primeiro intuito foi realmente trazer esse senso que é tão importante no contexto universitário, a gente saber que a gente pertence à UNB. Isso é uma coisa que, apesar de haver o programa de acessibilidade através da DACES, apesar de ter esse programa desde 98, a gente precisa incluir muito mais essa comunidade dentro da UNB. A gente saber que ela existe não só como conceito de acessibilidade, mas de entender que ela realmente faz parte da população universitária. E a gente tem impacto aqui dentro, a gente tem nossa própria cultura, da mesma forma que diversas outras formas de minoria aqui dentro. E como eu mencionei, a gente começou a partir disso, a gente foi iniciado a partir de um grupo terapêutico, era realizado semanalmente, todas as sextas-feiras. E atualmente a gente tem diversas ações. A gente realiza um piquenique semestral no início e final do semestre, que é exatamente para trazer essas vivências da universidade, de trazer para o contexto universitário essa presença, existência estudantil. A gente também realiza ocupações no nível, como movimento estudantil, da gente pensar as demandas que surgem da gente, de como a UNB não está realizando essa acessibilidade, como ela não está realizando essa inclusão e como a gente pode colaborar a partir do nosso protagonismo e vivência e nosso próprio contexto de acadêmico, de falar, a gente sabe que não é só a nossa experiência. Existe um motivo e um método para analisar isso e que prova que não está sendo completamente, está tendo um déficit de inclusão acontecendo aqui. E exatamente desse espaço que o núcleo vê e tenta preencher, de falar, ok, o que a gente faz agora? E aí a gente também realiza parcerias. Atualmente, desse campo de acadêmico, nós estamos realizando uma parceria com o Instituto Stenkov. Meu Deus, isso é muito difícil. Stenkov. Que é para realizar o mapa autismo do Brasil, que vai se iniciar aqui no DF. A gente está atualmente com o núcleo realizando a construção do método e das ferramentas a serem utilizadas. Exatamente porque um dos conceitos que é até complexo de se explicar, porque a gente escuta muito do autismo, a gente escuta na TV, a gente escuta dos métodos terapêuticos, mas a gente não tem noção do quanto é a população autista. A gente não sabe quanto no Brasil, a gente não sabe quanto no mundo. A gente tem alguns dados vindo dos Estados Unidos e da Europa, majoritariamente, que a gente sabe que é um contexto de saúde, de acessibilidade à saúde completamente diferente do Brasil, e a gente não tem noção de como está aqui. E principalmente a gente não tem noção da população adulta, porque, não sei se todo mundo aqui sabe, o autismo ele é um transtorno que foi descoberto no século passado. A primeira pessoa diagnosticada está com 90 anos hoje, ela ainda está viva entre nós. Então a gente não tem noção ainda, até porque o início do diagnóstico ele foi feito em crianças. Então essas crianças estão virando adultas agora. Agora que a gente está descobrindo o que é uma pessoa adulta e autista. E isso as pessoas também estão no espaço universitário. Como elas estão chegando aqui, sabe? Quais são ferramentas que permitem elas chegarem aqui que a gente pode incluir no sistema de educação básica e como a gente pode permitir que elas permaneçam nas universidades. Porque a gente sabe que a universidade é um ambiente estressor, ele é um ambiente de mudança extrema. É quando está saindo da infância para a adultez, é quando está saindo de uma situação dependente para uma situação independente, é quando está desenvolvendo uma vivência que é uma coisa muito própria. E a gente não sabe como isso ocorre numa população que por si só é conhecida por ter uma forma diferente de se comunicar e de se perceber dentro do mundo. E é daí que a gente surge. Outras coisas que a gente também realiza são ações voltadas para a comunidade, nesse nível, e a gente também atualmente tem uma arrecadação de fundos para estudantes terem acesso ao diagnóstico, que são atendidos pelo núcleo, porque um dos pontos principais para ter acessibilidade em qualquer nível, governamental, dentro da UNB ou qualquer outro espaço, você precisa do diagnóstico. E atualmente essa é uma das grandes barreiras que a gente encontra em relação ao acesso a direitos, porque atualmente no Brasil você não tem ferramentas específicas para diagnóstico no adulto, e profissionais especializados que têm essa capacidade de fazer sem uma ferramenta específica são extremamente caros. Isso é uma coisa que é completamente impossível de ser acessada por pessoas em baixa renda ou em minoria, ou qualquer outra forma de vulnerabilidade social e econômica no Brasil. E exatamente para a gente ter certeza que os estudantes vão conseguir permanecer dentro da UNB, a gente cria essa arrecadação, que tem no nosso Instagram, e acho que a Eva vai falar um pouquinho melhor depois, porque ela é a coordenadora atualmente da parte voltada para clínica, terapêutica e diagnóstica, enquanto eu represento a parte estudantil.
E a Nina representa essa parte maravilhosa que é o eventos e a criação deles dentro da UNB e fora também. E isso tudo para comentar que a gente realmente está tentando criar um espaço aqui dentro que não seja só movimento estudantil, não seja só como se fosse uma pauta única de falar, não, a gente quer espaço, a gente quer direitos, a gente também está aqui para isso, mas a gente também está aqui para falar, a gente quer protagonismo dentro do acadêmico, porque a gente sabe que até hoje, boa parte dos artigos, publicações são voltados para pessoas que não são autistas, que não conhecem essa realidade e constroem essa narrativa dentro da nossa vivência que não nos inclui. E isso perde muito do contexto qualitativo que a gente tem do que é uma vivência autista. E exatamente a partir dessa ocupação do espaço, não só como espaço social, mas espaço acadêmico, a gente consegue ter certeza que a nossa voz está sendo escutada aqui dentro. E a partir disso a gente também tem uma atividade que a gente realiza, que a gente vai publicar agora esse mês no nosso Instagram também, que é o grupo de estudos. A gente realizou o semestre passado especificamente sobre a temática de neurodiversidade, onde a gente debateu o contexto histórico que ela foi criada, por que ela foi criada e como ela tem se desenvolvido no século XXI. E esse mês, ou melhor, esse semestre, a gente vai abordar especificamente a legislação em relação a autismo e outras condições neurodivergentes, como TDAH, dislexia e dispraxia e outras, porque a gente sabe que há um déficit em relação a isso. Para quem não conhece, o autismo ele foi apenas definido como deficiência em 2012, então ele é bem recente, é uma das deficiências que são mais novas nesse sentido. E na legislação é observado que, apesar de ser classificado como deficiência, a gente ainda não tem uma legislação específica para falar. Isso é uma demanda autista. A gente tem uma demanda de pessoas com deficiência física, sobre regulamentação de rampas, regulamentação de outras questões para pessoas com deficiência visual ou visão reduzida, que a gente tem em relação a piso tátil, mas a gente não tem uma demanda do que é uma civilidade autista. Porque não é só a expansão de horário de prova, a gente sabe que tem outros processos que interferem nisso. A gente sabe que você precisa ter uma questão em relação à fila prioritária, que foi uma das vitórias em relação a isso de incluir o autismo na fila prioritária, que não tinha antes. Mas o que a gente realmente precisa que abarque essa deficiência? O que está faltando na legislação? E é exatamente isso que a gente vai trazer no nosso grupo de estudos, porque a gente sabe que é uma coisa que falta e que a gente precisa ter um arcabouço teórico para saber como lidar com isso. E não vai ser só com uma pauta única, porque a gente sabe que isso não tem tanta força de falar, é isso que está acontecendo de forma sistemática e que precisa ser resolvido. E que a gente sabe que está acontecendo de forma sistemática. Então, esse é um dos grandes processos que a gente está fazendo. A gente tenta buscar muito trazer esse protagonismo para pessoas autistas, tanto que todas as nossas mesas dessa semana terão pessoas autistas. A gente vai finalizar com, inclusive, nossa última atuação vai ser um show de uma banda exclusivamente formada por pessoas autistas, porque a gente quer finalmente falar, a gente tem esse espaço. A gente está aqui e a gente pertence a esse local, e a gente quer ocupar ele de forma plena e que ele inclua a gente, não como forma integrativa de falar, não, a gente vai te dar uma sala extra para você. Eu não quero estar numa sala extra. Eu quero estar ocupando junto com meus colegas e saber que as minhas necessidades dentro desse espaço estão sendo respeitadas. Porque elas não são um interpasso para a educação. Na verdade, a partir do momento que a gente tem esse processo de inclusão, a gente consegue compreender muito melhor o processo pedagógico que as pessoas passam. De você saber que o meu ensino vai ser diferente do meu colega e pensar como a gente pode encontrar formas que esse ensino seja realmente utilizado. Eu não estou aqui como professor numa sala de aula e só metade dos alunos entenderem o que eu estou falando, porque o ensino não é inclusivo nesse sentido. Ele está utilizando uma base com uma pessoa que talvez não exista. Sabe, o modelo estudante não existe. Então, a partir do momento que a gente começa a discutir inclusão de pessoa autista e de outras pessoas com neurodivergência, a gente também está debatendo o que é educação, o que é a forma de inclusão da UNB, como a gente está construindo o processo pedagógico de ensino, pesquisa e extensão na UNB que não seja de forma excludente. Isso são vários pontos que é interessante a gente pensar em relação a isso. E, principalmente, não só isso, a gente também pensar como a gente está vivendo aqui como comunidade, como a gente se encontra, como a gente vive dentro desse espaço, não só no nível ensino e pedagógico, mas de falar como é a socialização da UNB. Como é você estar com uma pessoa que tem alguma forma de dificuldade de comunicação e como isso perpassa os diversos níveis da UNB, no nível formal, institucional, como isso vai acontecendo e como essa vivência adulta se constrói aqui dentro. E a gente sabe que vai ser uma vivência muito única, porque a UNB é única. Então, isso tudo para falar que a gente é o núcleo ativo da diversidade da UNB. A gente está em parceria com diversas entidades aqui da UNB. Nós temos parceria com o CAEP, que é o Centro de Atendimento e Ensino Psicológico
do Instituto de Psicologia. Temos parceria com o Instituto de Psicologia, temos parceria com a Diretoria de Acessibilidade, temos parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da UNB, a antiga DIV, que inclusive ajudou a gente a organizar essa semana. E eu não lembro se eu estou esquecendo de alguém, provavelmente sim. A DASU, a Diretoria de Atenção à Saúde Universitária da UNB também. Mas a gente também está sempre aberto a pensar ações fora, como essa do Instituto Stenkopf, e a nossa arrecadação, que ela também é realizada com a Clínica Empodera. Então a gente sempre está pensando também de não só ficar preso no UNB, porque isso é uma coisa muito fácil de acontecer também. Né? A gente está aqui e falar, isso, esse é o nosso mundo, essa é a nossa cidade, e a gente vai pensar que não, mas a gente sabe que esses estudantes também vão se formar. E a gente tem que pensar como é o mundo fora. Sabe? Pensar pra gente, mas saber que a gente em algum momento vai sair daqui, vai se expandir daqui. E pensar como a gente está fazendo isso, sabe? Como pessoas autistas dentro da UNB, como pesquisadores, como pessoas que estão ocupando esse espaço. Aí eu queria ver com vocês, se vocês têm alguma dúvida, curiosidade, perguntas de história sobre o núcleo, e abrir para perguntas. Oi, gente, bom dia, muito bom conhecer o núcleo, conhecer um pouco sobre vocês, sobre essa história, né, dentro da universidade. Eu queria saber como quem está de fora, como quem não é autista, quem não é uma pessoa neurodiversa, estudantes não neurodiversos, conseguem contribuir e apoiar o núcleo nesse momento também. Então, uma das contribuições é compartilharmos os eventos. Nós temos nosso Instagram em unb.neurodiversidade. Acho que não tem ponto, mas é isso daí. Outra ação também é participar das ações, nem todas elas são exclusivamente para estudantes autistas ou neurodivergentes. Uma das ações que é aberta é o grupo de estudos. As nossas pesquisas também são abertas às pessoas não neurodivergentes, como forma de consultoria. Então, se você falar, não, eu quero fazer uma pesquisa sobre pessoas autistas, eu quero fazer sobre TDAH, mas eu não sou. Então, você pode pedir para ele falar, não, tá fazendo sentido para pessoas que são assim, sabe? Trazer esse protagonismo para nossa voz, de trazer para a gente a construção desse espaço. E esse é o ponto, é uma das coisas que você tem esse conceito, e eu acho que seria esses dois passos, trazer pra gente quais são as demandas, de ter contato com a gente, falar o que a gente pode fazer. Gostei muito dessa ação, tem como a gente participar. Acho que a Ivana quer falar um pouco sobre. Eu quero falar assim, porque assim, para nós é muito importante que toda a comunidade universitária esteja sensível, né, a essa causa da inclusão das pessoas neurodivergentes. E neurodiversidade somos todos, né? Todos somos diversos quanto ao funcionamento neurocognitivo. Então todos, teoricamente, estamos incluídos nessa pauta, né? E uma das coisas que tem aparecido também como uma vontade do núcleo de fazer acontecer de uma forma, né, mais efetiva para essa inclusão na neurodivergência são os programas de mentoria e tutoria. Então a gente precisa de mentores e tutores para acompanhar muitas vezes as pessoas que têm alguma dificuldade maior, seja em socialização, em comunicação ou nos processos de aprendizagem. E a pessoa que vai fazer essa tutoria ou que vai fazer essa mentoria, ela pode se capacitar e estar com a gente nesse processo de facilitação e acompanhamento das pessoas neurodivergentes que têm necessidades educacionais e sociais específicas, né? Então, para nós é extremamente rico que as pessoas, mesmo que não se identifiquem com a neurodivergência, mas que estejam sensíveis a essa causa, se associem, né, estejam próximos da gente, para a gente ter força para criar esses programas de tutoria e de mentoria especializados, vamos dizer assim, para facilitar o acesso, né, facilitar a inclusão e o acesso a todas as situações que a universidade promove, que precisam ser acessíveis para todos, né? Outro ponto que eu queria levantar é que, de maneira mais prática também, que vocês podem contribuir participando dos nossos eventos e oficinas. Dia 14 vai ter o piquenique, está na nossa programação, e é muito importante que também, de maneira mais informal, vocês abram esse diálogo com os alunos neuroatípicos em grupos de WhatsApp, de trabalho, na sala de aula. Também é importante essa inclusão, digamos assim, informal, sabe? É assim que a gente abre o diálogo, sabe, também, dessa maneira mais cotidiana, assim.
E acho que outro ponto importante é não deixar passar situações capacitistas, né, por parte da comunidade universitária. Então, se você tem um colega autista, neurodivergente, de qualquer, né, com qualquer diagnóstico, que esteja passando por dificuldades com algum professor, por exemplo, ou uma turma, né, de se colocar também em defesa, né, dessa pessoa, para que a gente não deixe passar, né, porque essa cultura de deixar passar, depois vira violência, vira ataque, vira algo muito pior. Né? Então acho que um papel importante também das pessoas neurotípicas nesse contexto é também de defender, né, as pessoas que são mais vulneráveis do ponto de vista da neurodivergência. Pois é, então, a gente, é isso, né? A gente quando tem filho, a gente tem mais essa facilidade de se colocar no lugar do outro nesse sentido, né? Se eu não estiver por perto, quem vai defender meu filho, né? Quem vai fazer o papel que eu cumpriria na defesa dele, né? Então por isso é importante a gente ter esses aliados, né? Pessoas neurotípicas que estejam junto, mas também integrado, obviamente, né? O ensino inclusivo, e isso é uma coisa que é muito importante a gente entender, né? Como a Júlia falou, a história do diagnóstico do autismo, ele está muito relacionada à infância, né? Se pesquisava muito as crianças e tal. Só que um dia essa criança cresce. E é impressionante como simplesmente desaparece tudo relacionado à acessibilidade para autistas, mesmo adolescentes e adultos. Então você vê, por exemplo, no Distrito Federal, a rede pública, por exemplo, tem até um bom esquema de educação inclusiva para as crianças, do ensino infantil e do Fundamental 1. Mas isso simplesmente desaparece no Fundamental 2 e no ensino médio. Quer dizer, o menino do ensino médio não tem suporte nenhum. Que dirá na universidade, que ainda somos uma minoria dentro da própria população autista, ainda somos uma minoria da população autista que chega ao ensino superior, né? Então, por isso é importante a gente demarcar tanto esse território e difundir informação para que cada vez mais pessoas compreendam o autismo e as neurodivergências de uma maneira geral, para que sejam aliados, né? A gente tem mais perguntas? Deixa eu passar aqui. Acho que você vai ter que vir aqui, porque o nosso cabo aqui não é muito grande. Você quer tentar colocar ele no meio? Deixa eu achar para botar. Acho que esse cabo Bom dia a todos e a todas. Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, né? Vocês estão abrindo portas, né, para milhares de pessoas que estão vindo aí. Né? Meu nome é Léo, eu sou avô da Olga, né? A Olga é uma criança linda, vai fazer 4 anos agora em maio, né? E que ela é autista, né? E eu como avô, eu sou aposentado, eu que faço a rotina de levar a todos os trabalhos, a todas as terapias, né? De segunda a sábado, ela tem uma rotina, né? Eu sou voluntário da Sinfonia Diferente, né, do Instituto, e para mim é muito bom também, porque eu também fui músico também, então interajo nesse trabalho também. E eu acho muito bom isso, eles estarem preparando o futuro, porque é assim que eu vejo também. Eu acho que a partir do momento que eu entrei no mundo, né, porque eu não tinha conhecimento, a partir da Olga, que eu emergi nesse universo, né, no universo autista. Né? Então, é sempre trabalhando com planejamento, um dia antes, 2 dias antes, no momento, né? Todo momento que eu vou levar para uma terapia, eu tenho que ter o plano A, plano B, plano C, de como que eu vou fazer. Mas isso para mim tem sido um desafio bom, que para mim tem sido um aprendizado a respeito das pessoas, da mente humana, né? Isso tem me feito crescer muito, né? A minha pergunta é a seguinte: eu sou professor de judô e eu tenho um sonho, um projeto de fazer aulas de judô, uma turma específica para adolescentes autistas, né? E eu queria saber se eu conseguiria ter algum apoio, né, de vocês, né, em termos de local. Eu sei que na UNB tem um dojo que é possível, talvez conseguindo lá
o Centro Olímpico, mas qual a viabilidade que eu poderia ter? Porque justamente, até aproveitando, minha preocupação é essa, né? Você tem várias atividades para a criança, né? Mas chega um momento que há uma exaustão, né? E eu vejo o judô, né, uma atividade física, né, para onde aquelas pessoas se interessam, que pode auxiliar, né, como auxilia todas as pessoas, né, em geral, mas pode dar uma qualidade de vida para aquelas pessoas que se interessarem, quiserem fazer, mas dentro de uma perspectiva diferenciada, né? Por isso que eu penso que uma turma diferenciada. Eu quero saber se tem alguma possibilidade de apoio. Obrigada, Léo, pela sua pergunta e também pela sua participação, né? Tomara que a Olga consiga alcançar todos os sonhos dela e se realizar plenamente. Então, o núcleo, ele tem essa perspectiva da gente chegar a formalizar parcerias com outros espaços da UNB. Por enquanto, a gente está engatinhando nisso, né? Então, a gente começou algumas tentativas de parceria, por exemplo, com o pessoal da nutrição, para ter um trabalho com a seletividade alimentar de pessoas autistas, não só das pessoas, dos estudantes universitários, mas também de pessoas da comunidade externa, né? Mas, por enquanto, a gente está muito direcionado para a nossa comunidade interna, para atenção aos nossos estudantes da UNB que são neurodivergentes, que têm necessidades sociais, comunicacionais e educacionais específicas, né? Então, a gente agora não consegue ter esse alcance nesse nível de parcerias, mas está no nosso radar conseguir fazer isso. Um caminho que talvez seja possível para a realização desse tipo de associação seria ir diretamente lá no curso de Educação Física, porque eu sei que aqui na UNB tem um projeto dirigido por um professor voltado para atividades aquáticas como auxiliares no acompanhamento de pessoas com autismo. Então, eu sei que tem um professor lá na Educação Física que trabalha com pessoas autistas, crianças autistas, utilizando como ferramenta terapêutica a atividade física na água, né? E talvez esse professor possa te dar alguns caminhos para lá dentro desenvolver alguma parceria. Mas o nosso núcleo ainda não está envolvido nisso, entende? A gente está querendo fazer essas conexões, mas estamos ainda engatinhando, né? Como a Nina falou no início, esse é o nosso primeiro ano de funcionamento, a gente tem vários projetos aí em mente, mas nesse momento acho que o núcleo não pode te oferecer essa ajuda, a não ser te orientar nesse caminho, né? Que é talvez ir lá, entrar em contato com a coordenação do curso de Educação Física para ver se lá eles conseguem te dar algum encaminhamento nesse sentido, tá? Qualquer coisa a gente pode depois buscar a gente já tentar achar um nome específico desse professor para ter encaminhamento mais prático aqui dentro da UNB, porque às vezes é meio caótico o sistema de informações aqui dentro. Uma coisa, né, que você pode fazer, até para manter isso vivo no nosso radar, é enviar um e-mail para nós com essa sua demanda para ver se a gente descobre qual é o e-mail lá, encaminha o seu e-mail lá e põe vocês em contato. Isso. Pode ser? Já foi a primeira. E aí, nesse sentido, um projeto visando adolescentes, né, já seria inovador e imagino que bastante interessante para a universidade tocar, né? E até bom a gente também, como núcleo, a gente refletir no futuro sobre essas questões, porque aqui na UNB a gente tem a tradição da Semana Universitária, que tem atividades voltadas especificamente para estudantes do ensino médio que estão pensando em ingressar na UNB. E a gente também tem que se mostrar dentro desses espaços, né, como instituição, de falar, a gente tem espaço para vocês, sabe? Não pense que a sua condição vai te restringir disso. Inclusive, é muito bom escutar de vocês essa fala, de estar aqui falando, a gente pensa nossos filhos e netos na universidade. E a gente está mostrando que existe esse espaço aqui dentro, sabe? Ele ainda está bem caótico, está em construção, mas é um espaço que a gente pode ocupar e tem direito a ocupar, como qualquer outro espaço, obviamente, porque o autista tem que estar em todo lugar, a gente está aqui em todos os lugares, somos pessoas completas, plenas e diversas. Então, acho que é um pouquinho disso também. Temos mais perguntas? Senão a gente encaminha para a próxima fala, que é a da Ivana. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, mais ninguém, eu tenho
Vai lá. Qual que é a maior dificuldade de vocês aqui, estudantes, se vocês já mapearam assim, a maior dificuldade de pertencimento à universidade, de permanecer aqui? A gente ainda não fez um mapeamento muito organizado, mas a gente tem um grupo de WhatsApp voltado para estudantes, a gente debate algumas questões junto com os piqueniques. E a maior dificuldade que a gente nota de todos os comentários é o medo frequente em relação à situação de capacitismo dentro da universidade, ao ponto das pessoas terem medo de procurar a diretoria de acessibilidade para falar: eu quero ser reconhecido na UNB como estudante com uma deficiência. Porque eles têm um medo profundo, principalmente de docentes, cometerem atos de assédio por conta da deficiência. E é uma coisa que o estudante já escutou relatos sobre, de professor virar e falar: não acho que você tem capacidade de estar aqui na universidade, coisas como você não devia estar aqui. Então, assim, a infraestrutura poderia melhorar? Poderia. A gente sabe que existem questões sensoriais, a gente sabe que o arquivo é caótico, mas, assim, não adianta lá você ter a melhor infraestrutura do mundo se a sua comunidade não quer essas pessoas aqui. Então, ela faz questão de estar constantemente construindo essas barreiras. Inclusive, um dos pontos que a gente traz exatamente de ocupação nesse sentido de movimento estudantil, etc., é porque a gente pode adaptar, sabe? A gente pode falar: não, constrói a infraestrutura, tem legislação para isso, não sei o quê. Não adianta nada se a gente não estiver afetando a comunidade e trazendo uma concentração da comunidade falando: isso é um processo que você tem que aceitar que vai acontecer, sabe? Você quer falar, tá? Então, eu posso falar por mim. O maior medo, antes de eu, inclusive, frequentar a UNB, é em relação ao meltdown, às crises emocionais que eu tenho. Porque na minha adolescência, quando eu comecei lá para o oitava série, eu tinha crises de ansiedade e emocionais pesadas. Era algo assim que realmente me prejudicava muito. Eu sei que aqui, mesmo com a DASO, com o atendimento da psicologia, mesmo assim é muito difícil lidar com questões de ansiedade generalizada, crise emocionais aqui dentro do espaço, principalmente tanto por docente não entender o que é passar por isso, esse medo de você estar, assim, aflito que pode acontecer com você, que você não vai controlar isso, essa crise que a gente tem, e também o que os alunos o que vai acontecer depois, como os alunos vão te enxergar depois de ter visto lá, você tendo uma crise emocional, onde você não consegue se controlar seu choro, as suas ações, nada, realmente é uma situação bem assustadora. E é exatamente isso. Inclusive, com a conversa que a gente teve com a diretoria de acessibilidade, um dos fatores que eles também comentam muito que chega como uma demanda para eles são coisas básicas do professor não disponibilizar o cronograma, sendo que a gente sabe que pode ter uma questão de rotina, de preparo, que qualquer estudante no geral já vai ter essa necessidade, né? E o professor fala: não, vou soltar o cronograma quando me der vontade e você se vira aí com a sua demanda. Ou não dá o direito obrigatório por lei, que é a expansão de horário de prova para pessoas com autismo. Inclusive, aqui a DASS ela tem um benefício a mais, porque na lei a única população atendida é autista, mas na DASS ela é expandida para pessoas com discalculia, dispraxia, dislexia, TDAH e outros déficits de aprendizagem. Então a gente já tem esse bônus aqui na UNB, que ela é uma comunidade bem mais expandida em relação à lei. Mas é isso, tipo, a gente tem as leis, a gente tem a diretoria, a gente tem essas questões, mas muita coisa não é posta em prática pela comunidade acadêmica, sabe? E a gente sabe que isso é uma coisa frequente, e a gente sabe que muita gente não vai saber realmente reconhecer, como o Thales falou, o que é as crises que a gente tem, como lidar com elas. Isso é um processo que a gente tem que adaptar na nossa sociedade e também entender essa questão da própria empatia, sabe? Você falar: por que eu estou pressionando essa pessoa a entrar numa crise com uma coisa que é fácil de adaptar, sabe? Você colocar um cronograma que você é obrigado a ter disponível, sabe? Não é como se a gente estivesse pedindo para você reconstruir a UNB inteira e refazer ela por completo. A gente está falando: não, faça o mínimo. Me dê o cronograma da disciplina, sabe? Me dê uma organização, dê um preparo, sabe? Não falar: não, é só isso, a minha disciplina não tem como mudar, porque nós somos pessoas muito diversas, sabe? Não só pessoas autistas, mas todo estudante tem demandas específicas, sabe? E você falar isso, que é um programa rígido, etc., você está ignorando todo o processo pedagógico ali. Inclusive, acho que essa era a última pergunta, né, Nina? Isso abre, inclusive, para a nossa maravilhosa oficina, que vai ser sobre inclusão e no ensino superior, realizada pela psicóloga Ivana Samet, que é do AEP.